E se você estivesse estudando a sua Bíblia e eu te perguntasse: entendes tu o que lês? E você me respondesse: como é que eu posso entender se não tem quem me ensine? E se eu te disser que se você assistir este vídeo e colocar em prática, você vai começar a entender a palavra quando você lê? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria que eu recebo aqui você mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa de hoje, nós estamos aí com a temática Como estudar a Bíblia para entender. E eu vou usar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 30 e 31. Inclusive, o versículo 30 é o lema aqui do canal, é o propósito aqui do canal, para nós nos basearmos hoje no que vamos aqui aprender. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento ao nosso programa. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças, te peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Por mais, Senhor querido, te agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui. Senhor, eu também te peço que o Senhor possa, nesse momento, iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades da Tua palavra como elas são. Senhor, não me deixa falar nada de mim mesmo, colocar aquilo que está no meu coração apenas, Senhor, de mim mesmo. Não, não deixe. Também, ao mesmo tempo, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender. Nos dá um programa sem distração, sem impedimento, tudo para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Bom? Nesse momento aí, você conhece o projeto Mais 3 Inscritos aqui do canal? Tá sendo bênção para você? Então divulgue para pelo menos mais 3 pessoas. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Não deixe de colocar lá o seu like, porque fazendo isso o YouTube reconhece que é um conteúdo bom e ele vai recomendar para outras pessoas. Também deixe o seu comentário de que lugar você está assistindo, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. E também não deixe de compartilhar esse vídeo. Afinal de contas, muitas pessoas têm dificuldade para entender aquilo que estão lendo. Vamos para a nossa introdução de hoje. O que todas essas atividades têm em comum? É uma pergunta aqui interessante. Se exercitar fisicamente, dormir mais cedo, acordar mais cedo, orar, jejuar, ler e estudar a Bíblia. O que todas essas atividades têm em comum? Será que você sabe? Vamos ver aqui. Todas essas atividades dependem de construirmos o hábito para realizá-las sem começar e depois abandonar. É claro que, tratando-se de atividades espirituais como orar, jejuar, ler e praticar a palavra, existe a resistência da nossa natureza pecaminosa, porque ela é inclinada para desobedecer às coisas de Deus, ir na contramão das coisas de Deus, certo? Ela é inclinada para isso. E nós sabemos que, além dessa inclinação, temos a sedução do inimigo de nossas almas para nos impedir de realizar tais atividades. Orar, jejuar, ler a palavra. Mas mesmo assim precisamos criar o hábito de realizá-las diariamente. Então, nesta mensagem, vou definir e exemplificar desculpas para não criar ou mudar nossos hábitos, culminando na desculpa de não lermos e estudarmos a Bíblia, porque não a entendemos. Dessa forma, irei apresentar etapas que devem ser respeitadas na leitura e estudo da Bíblia, concluindo com um chamado para seguir as etapas e usar as ferramentas apresentadas na mensagem para nos auxiliar em nosso estudo das Escrituras. Então eu estou mostrando para vocês como vamos caminhar nesse programa. Vamos lá. Primeiro eu preciso definir hábitos. Hábitos são comportamentos adquiridos através da repetição regular de uma atividade,
são ações ou rotinas que uma pessoa realiza em sua vida diária. Os hábitos podem ser positivos, contribuindo para a saúde, produtividade e bem-estar, ou podem ser negativos, levando a comportamentos prejudiciais. Os hábitos podem abranger uma ampla variedade de áreas da vida, incluindo alimentação, exercícios, estudo, trabalho, sono, atividades espirituais, entre outros. Mudar ou desenvolver hábitos exige compromisso. Preste atenção nisso, compromisso. Esforço consciente e consistência ao longo do tempo, pois envolve a reprogramação das conexões neurais associada às atividades em questão. Agora pense comigo aqui. Imagine se o nosso cérebro tivesse que a cada nova atividade que fôssemos fazer, toda vez que fôssemos fazer uma atividade, fosse ela nova ou não fosse ela nova, nós tivéssemos que gastar energia pensando o tempo todo em relação a isso. Nós teríamos um esgotamento mental. Então o nosso cérebro ele trabalha de uma forma que ele grava algumas coisas que nós fazemos repetidamente e a partir disso entra um loop. E continua, sabe? Aquela questão de ficar repetindo. Então quando você vai fazer determinada atividade, que é uma coisa que você já tem um hábito, aquilo vai praticamente mais no automático. O cérebro não precisa gastar tanta energia como uma atividade nova. E por outro lado, uma vez que está gravado isso, é mais difícil você abandonar esse hábito, porque isso já está na sua mente, isso já está programado no seu cérebro. Então é por isso que é tão difícil reprogramar ou criar novos hábitos, porque nós já temos aquele hábito. Então é muito comum uma pessoa começa a fazer uma coisa e daqui a pouco, do nada, ela abandona, porque foi dito aqui claramente para você que isso exige compromisso, esforço consciente e consistência ao longo do tempo. Não é uma coisa que é construído rapidamente. Tanto eu estou falando isso para você, que você sabe que o nosso cérebro grava as coisas e nós vamos no automático. Qual é a dona de casa que em algum momento das suas arrumações não tirou alguma coisa que estava num lugar e depois ficou indo naquele lugar direto, achando que estava lá? E aí a pessoa pode achar assim, tô ficando maluco? Não, tá gravado no seu cérebro. Já trocamos na nossa casa a geladeira de lugar e durante uns dias eu ia na geladeira no mesmo lugar e ela não estava lá. Por quê? Tá gravado no cérebro. Então isso é a prova que o nosso cérebro grava algumas atividades que ficam ali armazenadas. E nós já sabemos, nós vamos no automático. Então, se nós não criarmos os hábitos e reprogramar isso com compromisso, com a consistência, nós deixamos, nós abandonamos. E eu sei que talvez você esteja falando, tá, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Bons hábitos não são fáceis de serem criados. Como exemplos, eu posso citar aqui fazer exercícios físicos, dormir cedo e acordar mais cedo. Eu só estou usando 3, tem um monte. No entanto, você pode perguntar, o que isso tem a ver com a minha vida espiritual? O que isso tem a ver com eu entender a Bíblia? Vamos lá, tudo. Assim como você tem grande dificuldade em construir hábitos saudáveis para a vida física, da mesma forma você tem ainda maior dificuldade em construir hábitos saudáveis na vida espiritual. E por que temos maior dificuldade? Porque isso está no campo espiritual. Nós temos que lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa, ainda que ela não esteja mais no controle da nossa vida, porque fomos libertos através do Senhor Jesus Cristo, de termos nos rendido a Ele como Senhor e Salvador. E temos também que lutar contra as tentações no qual o inimigo, usando essa natureza pecaminosa, ele tenta nos seduzir. Ele tenta nos apresentar possibilidades para podermos desobedecer a Deus, como ele apresentou uma possibilidade para Eva, para ela desobedecer a Deus. E assim Adão desobedeceu a Deus e assim o pecado entrou na raça humana. Deu para você entender? Algumas desculpas dadas para não construirmos bons hábitos na vida física. E talvez você diga assim, mas pastor, por que vida física? Porque nós não somos só espírito, nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos um corpo também. Nós precisamos compreender isso muito, tá? Então, hábitos na vida física.
Exercício físico. Olha as desculpas que são dadas para não fazer. Às vezes a gente vive uma vida sedentária. Eu mesmo tenho lutado contra isso, porque eu trabalho muitas horas sentado, produzindo, estudando, para poder fazer aqui os vídeos do canal. São 3 vídeos por semana, no momento que eu tô gravando. No início de 2024, janeiro de 2024, o canal continua gravando 3 vídeos por semana. Um vai ao ar às terças-feiras, que é o Entendes Tu Que Lês, ou a Teologia e a Vida Cristã. Outro nas quintas-feiras, que é a EBD Comentado Online Adultos. E outro aos sábados, que é a EBD Comentado Online Jovens. Então, eu acabo ficando muito tempo sentado. Então, eu preciso sair disso. Eu tenho tentado, eu tenho lutado. E eu digo pra vocês, não é fácil. Não é fácil. Mas eu tenho me esforçado. E eu tô aqui gravando esse vídeo justamente porque eu tô junto com vocês nisso. É claro que talvez você diga assim, pastor, mas o mais importante para mim aqui não é nem isso. O mais importante para mim é a questão da leitura da palavra de Deus. Mas pode estar servindo para alguém essa parte também. Entenda isso, eu vou chegar lá. Estou cansado, estou com sono, meu corpo dói, não tenho tempo. Então não tem tempo. Imagine eu sentado, às vezes 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. No total, sentado por dia. Não tenho tempo, eu tenho que arrumar tempo. Pelo menos 40, 50 minutos. Eu tenho que arrumar. Certo? Essa é uma desculpa. Dormir mais cedo. Estou sem sono. Ou seja, estou com insônia. A não ser que seja um problema que precisa ser tratado. Aí vai ter que ir no médico, tomar medicação. Aí é uma outra situação. Tenho muita coisa para fazer. Ei, você sabia que o trabalho não termina? A gente parte, o trabalho fica aí. Alguém vai ter que fazer no nosso lugar. Então pode parar com esse negócio. Aqui no canal mesmo, eu tinha algumas coisas que eu precisei cortar, porque o meu corpo físico já não estava conseguindo lidar com aquilo. Eu falei, não, eu preciso priorizar. Vamos botar as prioridades. Isso aqui tá lá embaixo, não, isso aqui eu corto. Ah, mas vai fazer certa falta para algumas pessoas. Tudo bem. Mas não é uma coisa que não dá pra ficar sem fazer. Não é uma coisa que não dá pra ficar sem. Dá pra ficar sem. Então, a gente corta. Então, isso tem que ser na vida como um todo. Não é só... Eu não tô falando do canal, mas pode ser em várias outras áreas. E aí tem gente que não sabe dizer não pra ninguém. E aí vai fazendo tudo um acúmulo, vai ficando ali numa situação. Mas isso é um outro assunto. Tenho muita coisa pra fazer. Gosto de ver TV até tarde. Às vezes tem alguma programação que essa pessoa gosta de ver e é tarde. Aí dorme tarde. Você sabe que se a pessoa dorme tarde, ela acaba acordando mais tarde. E aí ela vai ter outros problemas. Preste bem atenção nisso. Acordar mais cedo, aí é o contrário. Sinto muito sono pela manhã, preciso de mais horas de sono, trabalho até tarde, a cama está tão confortável, não vejo vantagem em acordar cedo. Talvez você não esteja enquadrado em nada disso aqui. Mas sabe o que isso tudo tem em comum? Tudo isso aqui precisa de se criar hábito. E como isso já está programado na cabeça da pessoa, ela não luta contra. Então, novos hábitos, para serem criados, precisa que você lute contra. Que você tenha compromisso, que você saiba onde quer chegar, que você se esforce. Sabe um dos maiores problemas que nós enfrentamos? E nós, como cristãos, isso acaba nos apanhando mais ainda. Sabe o que é? Nós queremos fazer coisas quando estamos com vontade. No sentido assim, eu tô sentindo. Eu tô com vontade. Tem muita coisa que você precisa fazer mesmo sem vontade. Mesmo sem estar sentindo. Porque é bom pra você. É algo que vai te trazer benefício. Nem sempre o corpo vai querer que você faça determinadas coisas. E aí você tem uma luta entre a sua mente e o seu corpo. Você sabe que precisa levantar, mas o seu corpo não quer levantar. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Então nós precisamos lutar. Você e eu não podemos nos deixar. Não, vamos lutar. Se é uma coisa que vai nos trazer um benefício, vamos lutar, tá? Então mostrei aqui algumas desculpas dadas para não construirmos bons hábitos na vida espiritual. Agora vamos lá. Em relação à oração, quando oro sinto sono. Por isso não quer construir o hábito de oração. Ele acaba se deixando levar. Não sei orar direito. Então vamos aprender, criar o hábito de saber orar. Ore as escrituras. Pastor, como é que eu oro as escrituras? Ué,
Você está precisando de alguma coisa, você vai usar a palavra de Deus, textos bíblicos. Está passando por alguma angústia? Está se sentindo amedrontado? Senhor, a tua palavra diz no Salmo 23, versículo 4, o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. E detalhe, a oração é uma conversa, você vai conversar com Deus. Você não precisa de palavras rebuscadas. Você não precisa de termos assim que, não, para impressionar Deus. Você nunca vai impressionar Deus, você nunca vai surpreender a Deus, porque Deus já sabe tudo que você vai falar. Ah, mas se ele já sabe tudo que eu vou falar, então para que eu preciso falar? Porque você precisa falar. Porque isso tem a ver com a sua comunhão e da minha comunhão com Deus. Eu me expressar, eu conversar, eu entender que através do que eu peço, o Senhor está ali me ouvindo e no tempo dele, ele vai fazer algo em relação àquilo. Talvez nem sempre da maneira que eu espero. Então a pessoa dá desculpa, não sei orar. Ou meus joelhos doem. Então ora sentado, ora em pé. Mas ora de alguma forma. Nós temos um hábito de orar de joelhos, sim, é maravilhoso, é. No templo, nós vamos para trabalhos de consagração, de círculo de oração, de modo geral, e aí nós dobramos o joelho, mas tem pessoas que têm problema no joelho, tem pessoas que não podem se ajoelhar porque às vezes está ali com uma criança ou alguma coisa diferenciada. Muito bem. Mas eu quero dizer a você que quando Paulo diz em Tessalonicenses, orai sem cessar, ele está falando de uma vida de oração constante. Eu posso estar indo para o trabalho dentro de uma condução, dentro de um coletivo, um ônibus, e mesmo assim estar orando. Eu posso estar lá fazendo alguma coisa no meu dia a dia e mesmo assim estar orando. A dona de casa pode estar lá fazendo seus afazeres domésticos e mesmo assim estar orando na mente, mesmo que não esteja pronunciando nenhuma palavra. Então é possível, mas aí nós damos o quê? Desculpa, meus joelhos doem. Em relação ao jejum, sinto fome. Só que você já prestou atenção que quando você não está jejuando, às vezes você vai até 10, 11, meio-dia, 1 hora, sem comer nada? Às vezes acontece. Não estou dizendo que seja todos, mas pode acontecer. Sinto muita fraqueza. Sinto muita dor de cabeça. Não posso jejuar porque eu sinto dor de cabeça. Então vai treinando o seu organismo. Vai diminuindo a quantidade, porque geralmente esse problema aqui é a nível de café. Então vai diminuindo os níveis de café. Vai tentando jogar um pouquinho para frente sempre. O seu tomar o café, porque aí o seu organismo vai acostumando. Quando vê que não, você consegue fazer o seu jejum sem o problema. Então você cria um novo hábito. Ah, pastor, não sei ficar sem café. E aí, então você vai continuar sem jejuar. Porque você não quer se esforçar. Eu não quero me esforçar, tem que se esforçar. Em relação à leitura e meditação da palavra, chegamos lá, no ponto que vocês estão esperando. Sinto sono lendo a palavra. Eu quando andava, quando estava em trânsito, eu tenho o costume, hoje em dia, principalmente, às vezes eu tô indo para um lugar, indo de ônibus, eu não tenho veículo ainda, quem sabe, né? Tô falando aqui, janeiro de 2024. Tá? Eu gosto sempre de datar, para você poder, numa hora, pegar um vídeo meu. O pastor disse que não tem veículo lá. Tá com carro. Tô falando em janeiro de 2024. Eu não tenho carro. Tá? Então, nunca tive um carro, para falar a verdade. Então, vamos lá. Tenho carteira, mas não tenho carro. Então, o que acontece? Aí, de repente, eu pego o ônibus e aí vou. Aí, geralmente, tô dentro do ônibus, do coletivo, e aí tô sempre com coisas. Eu carrego sempre uma malinha. Às vezes tô lendo a revista dos jovens, que é dessa época que eu tô gravando esse vídeo. Tô lendo a revista dos adultos. E assim sucessivamente. Tô lendo um livro. Tô lendo a Bíblia. Tá entendendo? E aí antigamente me dava sono, agora não me dá mais. Eu criei o hábito de ler, mesmo dentro do ônibus balançando. Acabou. No início você vai sentir desconforto, mas se você continuar, perseverar, isso vai embora. Pode ter certeza. Outra desculpa, não gosto de ler. Aqui é um problema. A Bíblia é um livro. Aqui. Eu gosto de pegar e mostrar. A Bíblia é um livro. Palavra de Deus. Se você não gosta de ler, você vai ter um problema. Você nunca vai conhecer a Deus. Só dá para conhecer a Deus através da palavra dele. Ele se revelou através da palavra. Tem que ser através da palavra. Então você vai passar a gostar. Ah, mas eu só faço o que eu gosto. Então, pode esquecer. Porque você vai ter uma vida limitada. Você vai ter uma vida que vai ser bombardeada por ataques de heresias, de achismo, e a sua vida vai ficar desnorteada. Ah, e mais uma coisa que eu preciso dizer pra você. Você vai viver uma vida no escuro.
As suas decisões vão ser todas tomadas no escuro. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz, em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra, você anda no escuro. Eu ando no escuro. Por isso que Jesus diz, lá no Evangelho de João, que eles estavam em trevas e continuavam andando em trevas. Porque sem a palavra Cristo, viva, a palavra viva Cristo, e sem a palavra escrita, nós estamos em trevas. Deu para entender? Acha a leitura chata. Se eu tive um novo nascimento, o Espírito Santo mora dentro de mim, e eu acho a leitura da Bíblia chata, então eu estou precisando de uma renovação espiritual. Sério. E por fim, não entendo o que leio. É admissível. Você lê, você sabe que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o céu, mas ainda não conseguiu compreender. Quando você está lendo textos, você não sabe como tirar as lições, você não sabe como organizar as ideias. É claro que para isso, eu sempre digo, você tem que estar sem distrações. Tem gente que quer ler a Bíblia ouvindo música, vendo TV. Ah, pastor, mas esse é meu jeito. Entendo, o seu cérebro está trabalhando com tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então você precisa meditar. A sua mente tem que estar sem nada. É você e a palavra. O Espírito Santo te iluminando e a palavra. Porque senão você não consegue se concentrar. Não adianta dizer para mim, tem gente que gosta de estudar ouvindo música, só que a Bíblia não foi feita para se estudar ouvindo música. É só a palavra. Você não vai conseguir tirar da Bíblia, não adianta, não vai conseguir tirar da palavra de Deus. Se você quiser fazer um estudo sério, todas as vezes, pode até acontecer de você chegar num lugar, o som tá alto e você tá lá lendo, aí é uma coisa diferente, mas eu tô falando do seu estudo do dia a dia. Pode até ter raras exceções, eu não vou aqui engessar o negócio, pode até ter, mas você tem que tirar as distrações, você tem que ter um tempo. Então a pessoa dá a seguinte desculpa, não entendo o que leio. Então chegamos no ponto, como estudar a Bíblia para entender? Entendeu por que eu falei sobre hábitos? Porque tem que trocar. A pessoa precisa entender que ela tem que romper com esse sinto sono lendo a palavra, não gosto de ler, acho a leitura chata, não entendo o que leio. Então, como estudar a Bíblia para entender? Vamos lá. Atos 8, 30 a 31 diz, e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Esse texto está contido no trecho de Atos 8, 30 a 39, onde Filipe encontra o eunuco etíope lendo o livro de Isaías. Ele tinha ido para a festa em Jerusalém, ele não era um judeu, provavelmente era um simpatizante do judaísmo, e ele lá, provavelmente, ele tinha comprado, naquela vez ou em alguma outra vez, tá? O livro do profeta Isaías, que era um rolo, não é igual eu e você temos hoje. A Bíblia, sim, era um rolo em formato de rolo. E ele tinha um rolo do profeta Isaías e durante a viagem ele estava lendo. Quer dizer, ele também lia na viagem. O eunuco não entende a passagem e aí Filipe chega até o carro dele e pergunta, entendes tu o que lês? E ele não entende. E aí ele chama Filipe, ele convida Filipe para explicar. Uma grande pergunta que eu não posso deixar de fazer, uma pergunta importante é, como Filipe explicar aquilo que ele também não entendia? E aqui tem uma questão. Como eu e você vamos evangelizar se nós não sabemos, não entendemos a palavra de Deus para falar do amor de Deus para as pessoas? Não é só chegar para as pessoas hoje e falar que Jesus te ama. Porque a pessoa vai ouvir que Jesus ama e ainda vai pensar assim, tá bom, Jesus me ama. E ela acha que aquilo é uma aprovação de conduta e vai continuar na vida que está levando. Então, tudo bem, lá no passado tinha até um evangelismo que entrava por um caminho, mas as coisas mudaram. Então eu não posso, eu tenho que apresentar para a pessoa o Jesus que ama, mas o Jesus que quer salvar, porque se ela não se arrepender, existe condenação eterna para ela. Eu tenho que falar de tudo. Eu não posso falar só de uma parte, Deus amou o mundo. Imagine se o texto de João 3,16 terminasse só com essa parte. Deus amou o mundo.
Não está chamando o homem para nenhuma ação. Está parado. Deus amou o mundo, a ação foi de Deus. Deus espera uma reação do homem. E essa reação envolve uma atitude. Então não é só Deus amou o mundo, é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Alguém foi se sacrificar. Unigênito. Para que todo aquele que nele crê, crê em quem? Em Jesus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer implica em obedecer, em viver para Cristo. Não é só dizer eu creio em Deus, eu creio em Jesus e continuar vivendo a mesma vida. Não. Quem crê recebe uma nova vida. Os hábitos que ele tinha, os maus hábitos, são substituídos por novas obras, novas atitudes. Isso não quer dizer que ele vai deixar de pecar, mas quer dizer que ele não vai viver uma vida na prática do pecado. Então ele está valendo. O eunuco não entende a passagem, convida Filipe para explicar. Filipe prega as boas novas de Jesus a partir do texto de Isaías. Filipe explica o que está sendo dito ali, porque o eunuco não estava entendendo. O eunuco expressa sua fé em Jesus e é batizado. Ele já tinha um conhecimento, ele já era adepto do judaísmo, um simpatizante, apesar de não ser judeu, mas ele ia para as festas. E agora ele manifesta a fé em Cristo Jesus, e uma vez que ele já tem esse conhecimento e entendeu o que Filipe falou, ele deseja se batizar. Ele não é uma pessoa que chegou do nada, nunca teve contato com a palavra, aceita Jesus e vão passar. Não, não é isso. Não é isso que o texto está mostrando. O texto mostra que ele já tem um conhecimento, que ele já estuda as Escrituras. Era igual os judeus quando aceitavam Jesus. Eles já tinham toda uma base do Antigo Testamento. Então eles eram batizados automaticamente. Por quê? Porque eles já tinham conhecimento da palavra. Eles já viviam alinhados à palavra em relação ao Antigo Testamento. Só que agora eles precisavam reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Mas o ponto aqui não é o batismo do eunuco, mas eu estou apenas dando uma explicada para que você possa, uma explicação para que você tenha esse entendimento. Após o batismo, Filipe é levado pelo Espírito Santo. Ele é transladado de um lugar para o outro. Não me pergunte como, porque isso é obra de Deus, é sobrenatural. E o eunuco continua a sua jornada cheio de alegria. Então vamos considerar algumas coisas. Filipe está capacitado para pregar a palavra de Deus. O eunuco, uma vez que tem contato com a palavra no sentido de entender, porque até então ele lia e não entendia, ele pode tomar uma decisão em reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então o entendimento do eunuco fez com que ele tomasse a decisão de reconhecer Cristo. O nosso entendimento da palavra como cristão nos dá condição de tomar as lições da palavra para a nossa vida. Então não é só uma questão de aceitar a Jesus, é uma questão de viver Cristo. E para viver Cristo eu preciso entender o que a palavra de Deus requer de mim. O que um cristão, de que maneira um cristão deve se comportar. E fazer isso diariamente. Diariamente. Essa narrativa, essa história, destaca a importância de entendermos a palavra de Deus, tanto para a nossa conversão, quanto para a nossa edificação como cristãos. Então tem a palavra que foi pregada para nós para nos evangelizar, mas agora, todos os dias, nós somos edificados. É um grau de discipulado, não é aquele discipulado de integração inicial, mas todos nós continuamos sendo discípulos. E como discípulos temos que ser edificados. Não há como haver crescimento espiritual na vida do cristão sem que ele leia, entenda e pratique a palavra de Deus. E é aí que entra alguém dizendo, mas eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Precisamos construir esse hábito. A nossa mente precisa ser acostumada também e precisamos da palavra. É claro que a natureza pecaminosa, ela retrai isso. Para ela quer se afastar. Mas nós temos que ter uma disciplina. Existem pessoas, por exemplo, exercício físico, existem pessoas que já têm uma predisposição, por natureza, de gostar de se exercitar. Mas a maior parte delas não tem isso. E se elas precisam, elas vão ter que ter o quê? Compromisso. Elas vão ter que ter esforço. Elas vão ter que persistir para poder continuar. Não é todo dia que ela está com vontade. Os dias que está marcado para ela fazer, às vezes ela faz 3 vezes na semana. Não é esses dias, todos eles, que ela está com vontade. Mas ela tem que ir além e ir construindo o hábito para que o cérebro possa gravar, estou falando aqui de uma atividade física,
possa gravar e ela possa não ter que ter tanto esforço o tempo inteiro. Isso é interessante. Mas você precisa lutar da mesma forma na vida espiritual. Precisamos lutar. Então não há como haver crescimento espiritual na vida do cristão sem que ele leia, entenda e pratique a palavra de Deus. Não tem como. Haverá momentos em que podemos depender que alguém explique determinada passagem da Bíblia para nós compreendermos. Foi o que aconteceu com o quê? Com o eunuco. Mas ali era uma pregação para evangelizar ele acerca de Cristo. Uma vez que você já é cristão, eu sou cristão, nós necessitamos, às vezes alguém explica, a gente entende, mas não podemos depender exclusivamente de outras pessoas o tempo todo para entender a palavra de Deus. E aí talvez você ache assim, pastor, então o senhor está dizendo que todas as pessoas têm um chamado para poder pregar para a igreja, ensinar, dar aula? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ainda que nós tenhamos a necessidade de aprender algumas coisas com outras pessoas, e vamos ter sempre, eu tenho, você tem, mas nós também temos que ter a condição de ler a palavra e entender. E eu não estou dizendo que você vai ler e vai entender e vai tirar lições igual a todos, de uma forma... porque isso tem muito a ver com a pessoa também. O Espírito Santo ilumina, é o mesmo Espírito Santo, mas ela tem algumas experiências que ela pode focar mais numa parte das escrituras do que noutra. E você pode focar em outra parte. Então, tem coisas que podem chamar mais atenção do que a ela. Então, essa questão aí das lições pode ser diferente. Você pode entender o texto, todos podem entender o texto da mesma maneira, só que as aplicações podem ser diferentes porque nós acabamos prestando atenção em partes que não são iguais. Tem pessoas que gostam muito de prestar atenção na parte geográfica. Tem outras pessoas que gostam muito de prestar atenção numa outra parte. Então isso vai depender muito. Isso depende muito, tá? Então, como estudar a Bíblia para entender? Construindo o hábito de estudar a Bíblia, e isso envolve algumas etapas. Então você precisa estudar a Bíblia através de etapas. E você vai criar o hábito de seguir essas etapas, pedindo iluminação do Espírito Santo. Foi o que eu fiz aqui no início do programa. Eu peço, Senhor, ilumina minha mente, só que eu peço isso também quando eu estou estudando. Antes de começar a ler a Bíblia, reserve um momento para orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender as Escrituras e aplicar seus princípios à sua vida. 2. Trilhando etapas no estudo da Bíblia. Escolha o texto. Aonde você quer estudar? Aonde você quer ler? Que parte? Não adianta você pensar em ser um cristão que vai estudar a Bíblia assim. Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. Aí no outro dia, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, me dá uma palavra. Não é assim, não. Eu não estou dizendo, eu não estou sendo totalmente radical e rígido que numa abertura possa acontecer, em casos excepcionais, de até você receber uma palavra assim. Casos excepcionais. Então você sabe que não é uma coisa que vai acontecer todo dia, toda hora, todo momento. Não. Toda semana, não. Porque o que Deus manda a gente fazer é ler. E ler é uma leitura contínua, uma leitura progressiva. Então precisamos ler. Cristão não vive de versículo. Até porque... Desculpe-me. Fui colocar a Bíblia, bateu aqui e aí apareceu o início desse vídeo aí. Até porque a Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos. Houve essa divisão para facilitar até a memorização dos textos, gravar onde os textos estão, mas para isso, e dar um entendimento para pessoas de modo geral. Mas a Bíblia não foi escrita, ela foi escrita corrida. Cada livro foi escrito corrido, não tinha versículo e capítulo. Então, quando eu isolo versículos, eu perco o sentido do texto. Só que quase não se fala nisso, né? A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Foi na tradução que foi feito isso, para poder gravarmos aonde está versículo, capítulo, mas ela não foi escrita assim. Por isso nós temos que ter esse compromisso de entender isso.
Isso aqui é muito importante. Escolha o texto. A escolha do texto refere-se à decisão sobre qual parte da Bíblia será estudada. A Bíblia é composta por diversos livros, capítulos e versículos, e a seleção de um texto específico é o primeiro passo de estudo bíblico. Escolha um texto completo. O que é um texto completo? Com um assunto completo. Se vai estudar lá sobre Zaqueu publicano, tem que pegar do versículo Lucas 19, do 1 até terminar a história. Ainda que você não queira se aprofundar no todo, mas você tem que ter uma ideia do todo. Se vai ler a mulher cananeia, Mateus 15, a partir do 21 até o 28, tem que ler tudo. Então é preciso pegar um salmo, a mesma coisa. Tem salmos que são muito grandes, como o Salmo 119. Então você vai pegar lá uma estrofe, porque tem a divisão na tua Bíblia. Se não me falha a memória, de 8 em 8 versículos é dividido. Então isso é importante falar para você. Segunda coisa, inspeção do livro ou carta. O que é isso, pastor? Essa etapa envolve ter uma visão geral sobre o livro inteiro ou a seção da escritura sendo estudada. Uma inspeção revela algo do contexto geral e das principais divisões do livro e nos permite avançar para o estudo dos detalhes sem perder a vista do todo. Então você vai precisar de uma Bíblia de estudo. Às vezes você tem aí um aplicativo no seu celular que tem algum comentário que vai fazer um resumo de cada livro. É importante isso. Você conhecer o todo. Qual é a intenção do autor a escrever aquele livro? Qual é o assunto principal? Qual o motivo dele ter escrito? Isso tudo é muito importante. Começar do todo para as partes. Isso é importante. 3. Observação do texto. A leitura atenta aqui é essencial. Aqui responde-se a pergunta: o que o texto diz? Nessa etapa é preciso ler cuidadosamente, observando cada informação fornecida pelo texto. Atentamente. Se possível, leia em mais de uma versão para ampliar a observação. E aí talvez você diga: pastor, mas eu só tenho um exemplar da Bíblia. Não tem problema, você baixa no seu celular um aplicativo, você pode botar 15 versões da Bíblia se você quiser. Mas não precisa de 15, não. Você tendo uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Revista Atualizada, uma NVI, nova versão internacional, uma NVT, nova versão transformadora, uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, ou a versão fácil de ler, NTLH, versão fácil de ler, a mensagem são muito parecidas. E aí você uma dessas e faz comparação. Vai lendo, fazendo comparação. No meu canal, no Telegram mesmo, eu coloco lá que essa Bíblia que aparece aqui pra vocês aqui, ó. Vou botar a Bíblia aqui pra vocês. Essa Bíblia aí, ó, que aparece aí, ó. Eu disponibilizo ela lá, só que só serve pra computador. Mas tem lá no mesmo lugar também uma pra celular. E aí você tem várias versões aí, eu tenho várias versões, até pra comparar. Aí você fala assim: ah, pastor, é possível comparar? É possível comparar. Posso colocar aqui. Tô no Salmo 116, eu chego aqui, você tá vendo aí, ó, o meu mouse, ó, comparar. Aí o que ele faz? Ela faz. Eu botei aqui 3 versões para fazer a comparação: Almeida Revista Corrigida, NVT e Bíblia na linguagem de hoje. Aí ele vai dizer o que diz na Almeida Revista Corrigida, versículo 1, versículo 1 na NVT, versículo 1 na NTLH, sucessivamente, versículo 2 nas 3, versículo 3 nas 3, versículo 4 nas 3, versículo 5 nas 3. Pastor, para que serve isso? Para você comparar e ter um entendimento melhor. É para isso. Isso te ajuda. Então, se você pode, leia em mais de uma versão. Outro passo, interpretação do texto. O entendimento correto do significado do texto é fundamental. Depois de leituras atentas dos textos, podemos seguir para essa etapa. Aqui respondemos à pergunta: o que o texto significa? Para isso é necessário fazer perguntas ao texto como: quem escreveu, o que escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual é o assunto principal desse texto que eu estou estudando. São perguntas. A Bíblia é um livro. É inspirado por Deus? É, mas é um livro. Um livro necessita de interpretação. Pedimos a iluminação do Espírito, mas temos que interpretar. Eu sei que, infelizmente, nos dias atuais, até nas escolas, no passado se estudava literatura como matérias de ensino fundamental, ensino médio, poesia. Isso é uma coisa que se estudava, então ajudava muito, até na parte de interpretação.
hoje na sala de aula é fraquíssimo. Os alunos saem, terminam o ensino fundamental e o ensino médio sem entender praticamente nada de interpretação de texto. Isso é uma vergonha. Então, como cristão, nós temos que nos ater a isso. Porque senão vamos fazer uma interpretação errada da Bíblia. Eu sei que existem pessoas muito simples, mas esses passos que eu estou dando aqui não são passos que ela não pode alcançar. Se ela consegue pelo menos ler. Se ela não tem leitura, eu sei que ela está limitada. Mas se ela consegue ler, ela seguindo esse passo, ela consegue. Correlação do texto. O que é isso, pastor? Nesse passo, você deve levar em consideração tudo que a Bíblia fala sobre o assunto da passagem bíblica. Assim como o investigador considera todas as questões. A Bíblia fala de Ló em Gênesis. Se a gente olha a história de Ló em Gênesis, a gente tem uma ideia sobre ele. Eu acho que ele nem servia a Deus direito. Quando você vai para o Novo Testamento, Pedro fala que Ló era justo. Aí pronto, acabou a nossa ideia errada contra Ló. Porque Pedro diz que Ló era justo, que sofria todos os dias lá em Sodoma e Gomorra. E aí? Pedro, é Pedro que diz. O apóstolo Pedro diz que Ló era justo. Pronto, acabou. Se eu achava que Ló era um camarada sem compromisso, não queria nada com Deus, Pedro vai e desfaz de tudo aquilo que eu falei. De tudo aquilo que eu pensava. Acabou. Terminou o meu problema. E a correlação me ajuda. Porque aí eu tenho uma ideia daquela pessoa ou daquela passagem como um todo. Às vezes tem passagem nos evangelhos que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Eu vou ler em todos eles. Porque alguém pode ter observado um detalhe que o outro não registrou. Isso vai me ajudar. Agora, a correlação não envolve só ver o que se fala sobre aquele assunto em toda a Bíblia. Procurar ver se a gente encontra mais alguma coisa. Mas também comparar o que você entendeu com o que os comentaristas... E aí você precisa de comentários bíblicos, que também, às vezes, está ali no aplicativo do celular. Você ter acesso e comparar. Para você não ter tido um entendimento errado e sair por aí ensinando os outros errado ou vivendo errado porque entendeu errado. Tudo isso é necessário. Isso nos ajuda a não chegar a conclusões a partir de passagens individuais e isoladas, sem considerar o restante da Bíblia, o que o restante da Bíblia diz sobre o tema. Isso é importante porque não apenas a Escritura interpreta a Escritura, mas a mensagem da palavra de Deus é uma história única centrada na pessoa e obra de Cristo. Então você vê a revelação progressiva. E por fim, a aplicação do texto. Nessa etapa temos a aplicação para a vida do estudante da Bíblia. Nela devemos responder a seguinte pergunta: como esse texto se aplica a mim? Nesta fase, algumas perguntas podem ajudar a descobrir as lições que o texto oferece. Primeiramente para a nossa própria vida e posteriormente para a vida de outras pessoas. E aí é onde nós temos que ter cuidado. Se eu entendi o texto errado, eu vou aplicar errado. Eu vou tirar lições erradas. Ou se eu pulei diretamente da leitura para a aplicação, eu não entendi o texto. Aí eu começo a falar coisas do texto que não tem nenhum sentido. Então eu tenho que ter muito cuidado. Essas são etapas. Como estudar a Bíblia para entender? Usando esta, ou estas e outras ferramentas. Mas quais ferramentas? Então aqui eu apresentei para você várias etapas para você conseguir estudar a Bíblia de forma que você entenda. Porque é como eu vou estudar a Bíblia para entender. Então, se você seguir essas etapas que eu mostrei aqui para você, você vai ter um resultado satisfatório. Mas se você só quiser abrir a Bíblia, ler e não seguir essas etapas, você não vai conseguir entender. Não dá para entender desse jeito. É preciso uma investigação. Olha o que o salmista diz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você precisa investigar. Você precisa estudar. Você precisa meditar. Não era o que o eunuco estava fazendo? Querendo investigar. De quem está se falando esse texto? Então, como estudar a Bíblia para entender? Usando estas e outras ferramentas. Mas quais ferramentas? E é aí que eu estou aqui para poder dar a você uma oportunidade também, porque se você pegar só o que eu falei até aqui e seguir, você já vai ter aí um aproveitamento. Isso aí é fato. Você vai ter um aproveitamento.
Quem me segue aqui no canal, quem é inscrito aqui no canal no YouTube, sabe muito bem que os vídeos estão aí gratuitamente para todos vocês. Não há nenhuma questão em relação a isso. Se a pessoa tá nova aqui, você chegou hoje, você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, leve em consideração aí que tem mais de 500 vídeos no canal. Todos gratuitos. Certo? Então isso é importante eu falar aqui pra você. Porém, eu trago pra você uma oportunidade. Como é que eu sigo as etapas, mas eu quero ir mais fundo nessa questão? Porque tudo que eu coloquei, essas etapas que eu coloquei pra você aí, todas essas etapas, elas são muito mais aprofundadas nesse curso. Esse curso aqui, ó. Curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Nesse curso, essas etapas são muito mais aprofundadas. Então, se você quer se aprofundar mais ainda para entender as escrituras e além daquilo que eu falei aqui e ir mais, se dedicar a aprender a palavra de Deus, não pense você que esse curso é um valor exorbitante. Ah, eu não tenho... Tem. Se você se esforçar, eu creio, vai ser mínimas as possibilidades de gente que realmente não tem. Eu entendo, tem gente que está desempregada, eu sei disso, sem nenhum problema. Mas, se você se esforçar um pouquinho, e aqui não é uma questão... Eu quero deixar bem claro o seguinte, aqui não é uma questão de vender curso. Aqui é uma questão de fornecer ferramenta para você entender a palavra de Deus. Porque gratuitamente tem aí, ó, um mundo de vídeos para vocês, tá? Do canal aqui e de outros canais. Mas eu estou também oferecendo para você aonde eu juntei as coisas de uma forma lógica, o ensino que você vai seguir passo a passo para que você tenha um resultado. E os alunos que estão comigo nesse curso, eu tenho alunos nesse curso, eles estão satisfeitos, para a glória de Deus. Então, se você quiser, aí você vai adquirir esse curso online, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. E eu não quero parar só aqui. Não adianta eu falar do curso e parar e deixar você aí. Eu quero que você realmente aprenda. Se for para poder adquirir o curso para não estudar, não adquira. Adquira só para você poder estudar, você aprender, você se aprofundar. Então eu quero colocar aqui na tela para você. A tela do curso, é claro que eu estou colocando no computador, mas no seu celular, se você vai assistir do celular, vai aparecer um pouquinho a tela mais fina, mas eu vou colocar aqui na versão do computador, tá? E aí tá aí. Como facilitar meu estudo da Bíblia? E aqui estão os módulos do curso. Módulo 1, módulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o módulo bônus. Só que eu quero abrir os módulos aqui para você rapidamente, só para você ter uma ideia, porque esse negócio de mostrar para vocês o curso e não mostrar dentro do curso, então vamos lá. Módulo 1, apresentação do curso. Tem aí o roteiro do curso, que aí não é vídeo. Esse aqui não é vídeo. Esse aqui é apenas um texto mostrando tudo que você estuda durante o curso, que vai estar aqui abaixo. Só para você ter uma ideia. Muito bem. E essa questão aqui de disponível e tendo uma data, é porque esse curso, você tem acesso a ele durante um ano. Mas pastor, por que só deu acesso um ano? Porque a pessoa tem que comprar o curso e fazer. Se a pessoa tem acesso o tempo inteiro, ela larga para lá. Essa não é a intenção, não. Se é para comprar e largar para lá, não compra, não. Não compra, não, porque Deus não vai se agradar dessa mordomia sua. Tá bom? Então, vamos lá. Roteiro do curso. O professor... Como funciona o curso, é importantíssimo. Como funciona a plataforma do curso, tá? Certo? Que é essa aqui. O objetivo, a importância de estudar a Bíblia corretamente. Eu falo aqui 34 minutos para você, falando para você sobre essa importância. Módulo 2, entendendo a Bíblia. Introdução, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, introdução, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Módulo 4, alguns motivos que apresentamos. Para quê? Para não estudar a Bíblia, para não ler a Bíblia. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Nossa disposição para o estudo bíblico. Nós temos que ter atitudes. Módulo 6, os benefícios do estudo da Bíblia. O que eu ganho em estudar a Bíblia? Módulo 6, módulo 7, introdução. Inspeção do livro ou carta. Lembra que eu passei para vocês aí um resumo nesse vídeo? Mas aqui vai mais a fundo, ó, são 18 minutos. Escolha do texto, 15 minutos. Observação do texto, 11 minutos. Interpretação do texto, 12 minutos e pouco, 13 minutos. Correlação do texto, 22 minutos eu falando sobre correlação do texto.
A aplicação do texto, 8 minutos. Aí nós vamos para o módulo 8, que é o módulo mais macio, é o módulo maior, o conteúdo mais denso. Vamos lá. Introdução. Aí vamos lá. Estudo bíblico, aqui eu vou mostrar para você métodos de estudo. Estudando a Bíblia através de 3 perguntas. Módulo sintético. Módulo analítico. Inclusive aqui não é um vídeo só não, tem mais de um vídeo nesse módulo analítico. Módulo temático, né? O método temático. Ou você estuda a Bíblia por temas, por tópicos, tá? Estudo bíblico doutrinário, método doutrinário, doutrinas, tá? Método biográfico. Aqui eu botei o exemplo de Ruth, tá? Olha só, 1h16 de aula, tá? E tem o estudo bíblico devocional, tem 3 vídeos aqui dentro. Tem quase 2 horas de vídeo nesse estudo bíblico devocional. E aí no módulo 9 nós temos aí que tipo de método de estudo bíblico é melhor, a conclusão, como gerar meu certificado, tem certificado de conclusão, sim. Você vai receber também um PDF, você vai ter acesso a um PDF com um resumo de cada módulo estudado. E o módulo bônus, o que é, pastor? Como instalar, configurar e usar o aplicativo My Bible. O que esse aplicativo faz? Esse aplicativo aqui, ele faz o seguinte, além de você poder instalar várias versões da Bíblia, ele ainda permite instalar comentários bíblicos, dicionário bíblico, e isso vai te ajudar no seu estudo bíblico. Então, a proposta que eu estou passando para você aí é o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, num preço acessível, muito acessível, e você só tem que fazer uma coisa, clicar no link que está na descrição, clicar no link que vai estar no comentário fixado, ou clicar no link que está na última tela. Vá lá na página, dê uma lida lá, confira, vá lá na página para poder adquirir, veja o valor, você vai ver que o valor aqui tem praticamente 20 horas de ensino. 20 horas de aula para você poder aprender como facilitar seu estudo da Bíblia. Então, chegou a sua oportunidade. Eu não estou negando para você o conteúdo no sentido, eu mostrei e eu dei o conteúdo para você aqui no vídeo. Para você poder entender. Dei as etapas. Como você... Agora você quer se aprofundar mais? Então aí você vai entrar na questão do curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia, num valor super acessível, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque não tem um aluno que está fazendo esse curso que reclamou, que disse que o conteúdo não é bom, que o conteúdo não vale a pena. Todos eles estão muito satisfeitos. Agora, se você vai comprar mais um curso, você tem um monte de curso aí que você compra, que você não estuda, não compre. Não compre. Não compre, porque você vai ser mais... Eu não quero isso, eu quero que você aprenda. Eu quero que você entenda a palavra de Deus. Esse é o meu objetivo. O meu propósito maior é você entender a palavra de Deus. A venda do curso é uma ferramenta para isso. Mas se você vai comprar para largar para lá, se você vai comprar para não seguir o cronograma do curso, você tem que acompanhar o cronograma. Módulo 1, aula 1, 2, 3, 4. Módulo 2, aula 1, 2, 3, 4. Não pula aula, não pula módulo. Ah, não, pastor, eu faço do meu jeito. Não compre. Não compre. Porque você vai jogar dinheiro fora. E no final você vai dizer que o curso não serviu porque você não teve compromisso de criar um hábito, inclusive, de estudar da forma correta. Então não compre. Que isso, pastor? O senhor diz assim? Falo. Eu falo por quê? Porque o meu propósito é você aprender. O meu propósito é você entender as Escrituras para a glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um propósito que eu tenho. E é justamente por isso que eu abri para você aí a parte onde os alunos estão estudando e todo o conteúdo, mostrando para você que está tudo lá. Agora é com você, nesse caso. Conclusão. Ao examinar as desculpas que frequentemente usamos para evitar estudar a Bíblia, é crucial reconhecer a necessidade de superar esses obstáculos. Destaquei etapas fundamentais para compreender as Escrituras. A escolha do texto, lá eu aprofundo bem mais. Inspeção do livro ou carta, lá eu aprofundo bem mais. Observação do texto, lá eu aprofundo bem mais. Interpretação do texto, lá eu aprofundo bem mais. Correlação do texto, lá eu aprofundo bem mais. E aplicação do texto, lá eu aprofundo bem mais. Seguir essas etapas representa um passo significativo rumo ao entendimento profundo da Bíblia. Este apelo não é uma simples sugestão, mas uma responsabilidade daqueles que anseiam conhecer o Senhor
a cada dia. A Bíblia é fonte rica de sabedoria e nosso compromisso em estudá-la reflete desejo de aplicar princípios divinos em nossa vida. Portanto, rogo a cada um a dedicar tempo regular ao estudo da Bíblia, utilizando as ferramentas apresentadas. Pastor, não posso adquirir o curso, não quero adquirir o curso, não vou adquirir o curso. Siga o que eu disse então no vídeo. Entenda a palavra de Deus em nome de Jesus. Agora, é claro que se você adquirir o curso, você vai ter muito mais ferramentas para você poder, né, conteúdo para você saber. Porque uma coisa que eu quero deixar bem claro, eu falo do módulo biográfico, mas eu mostro como fazer. Eu seguro na sua mão, como segurasse na tua mão e mostro, ó, é assim, assim, assim que faz. Eu falo do módulo temático, eu seguro na sua mão, é assim, assim, assim que faz. Eu falo do módulo devocional, eu seguro na sua mão o método devocional, né, módulo, é método. O método de estudo devocional, eu seguro na sua mão e mostro, é assim, assim, assim que faz. Então eu não só explico o que é o método, eu mostro fazendo, para que você possa saber como reproduzir isso em outros textos da Bíblia, tá? Isso aqui é bem interessante. Isso nos capacita a viver em conformidade com os princípios divinos, experimentando uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. Você quer viver uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então estude e pratique a palavra de Deus diariamente. E tem mais. Se você quiser baixar gratuitamente o PDF, né, o que eu mostrei aí na tela para você, tá? Para você até imprimir, guardar o passo a passo, você pode vir no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição desse vídeo, clicar, entrar no meu canal no Telegram. Pastor, não tem Telegram, então vai ter que instalar, clicar, entrar no meu canal no Telegram e lá você pode baixar o PDF desse conteúdo sem nenhum problema. Quem é membro do canal, né, assina o meu canal, não seja membro, ele tem esse link lá na aba comunidade, né, porque aí ele é membro, para ele aparece, ou lá na outra plataforma. O link para ser membro também tá aí no botão do YouTube. Você pode clicar e passar a ser membro, nesse caso, tá bom? Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, dar o like, dizer o que você achou desse vídeo. Você entendeu? De que lugar do Brasil você está assistindo? Compartilha com pessoas que precisam. Pastor, eu sei que eles têm dificuldade de entender a Bíblia, então compartilha. Tem um botãozinho aí, ó, compartilhar. Nesse momento, eu quero fazer uma oração para encerrar. Lembrando você, mais uma vez, curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Adquira. Se você quer se aprofundar, adquira. Não tem como adquirir? Então siga os passos que eu mostrei aí. E eu tenho certeza que você vai ter aí bons resultados. Mas o importante, se você pode, é adquirir esse curso, porque vai te ajudar muito. E no futuro você vai falar assim, realmente valeu a pena. Abrir mão de 2 lanches, mais ou menos aí, nessas lanchonetes mais conhecidas, né? Abrir mão do valor de 2 lanches aí, mas graças a Deus, aqui estou eu, entendendo melhor a palavra do Senhor, fazendo um investimento para a minha vida espiritual, porque é um investimento que você vai fazer. Nesse momento, vamos orar para a glória do Senhor. Quero agradecer você e até um próximo programa Entendes Tu que Lês. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, por mais um programa. Peço ao Senhor que abençoe cada um que assistiu o programa, Senhor querido, e que vai estar assistindo, na verdade, né? Que o Senhor possa abençoar, dar força, dar graça, dar sabedoria, abrir o entendimento, permitir que eles venham compreender as Escrituras, dar fome e sede da Tua palavra. Senhor, tá aí essa ferramenta, esse curso, que eles possam, Senhor, adquirir o curso, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar. Quantas coisas na vida nós temos que nos capacitar, mas quando chega na área, Senhor, que nós te servimos, não queremos gastar para nos capacitar. Eu sei que tem pessoas que não podem, que não têm, eu entendo isso perfeitamente, mas o Senhor sabe quem pode e quem não pode. Então, se alguém pode e não quer fazer, o Senhor sabe que não quis fazer, então está nas tuas mãos. Não é uma questão de cobrança, não é uma questão, Senhor, de pecado, mas é uma questão de perder uma oportunidade, que nós possamos aproveitar as oportunidades em nome de Jesus. Na próxima tela eu tô deixando vídeo de recomendação, tô deixando o link do curso tá na descrição também, e o link também vai estar no comentário afixado. Que o Senhor continue nos abençoando. Receba nesse momento aí a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.